Olá, nós estamos aqui para o nosso primeiro encontro de estudos sobre o livro A Gênese, os Milagres e as Predições, de Allan Kardec. Um livro que apareceu em sua primeira edição no ano de 1868. Kardec desencarna em março de 1869, e que naquele ano de 1868 viu serem tiradas três edições. Três edições. Vai aparecer uma quarta edição em 1869, e na quinta edição vai surgir uma polêmica, lá mesmo no século XIX, e revivida em termos de movimento espírita mundial, já que o primeiro livro sobre isso foi lançado na Argentina, em espanhol. Nós temos uma polêmica que eu considero definitivamente encerrada. Não há razão mais para que a gente debata a respeito da quinta edição, esta que surgiu depois de Kardec já ter retornado para a realidade espiritual e que se deduziu, num primeiro momento, houvesse sido adulterada. Adulterada. Nós vamos entender essa história e, para facilitar a compreensão desse enunciado que eu acabei de fazer, de que a quinta edição foi mesmo escrita por Allan Kardec, não há que se ficar preocupado se o que está no texto é fruto do enxerto feito por este ou aquele grupo, na tentativa de tomar esta ou aquela direção. Não é absolutamente necessário, é um esforço, um desforço que me parece completamente sem sentido, a partir da publicação de uma obra cuja leitura eu não cesso de recomendar sempre que alguém me chama a atenção para a questão, né? É comum, a gente visita uma ou outra casa, conversa com este ou aquele grupo, e as pessoas, mas teve adulteração, não teve adulteração? Logo no início, quando esse tema apareceu, eu me lembro de uma conversa mantida com o Cosme Bastos Massi, que é um amigo de longa data, e ele assim foi seco, curto e grosso, objetivo, natureza do Cosme. Nazil, não perca tempo, a edição é dele. Mas e a polêmica? Eu falei, bom, a polêmica é lá da Betty Fropo, ela volta no século XIX, dá uma lida nisso tudo. Eu falei, sim, eu tenho já material, vou analisar, vou ver. Eu falei assim, mas pode ficar tranquilo, a edição é dele, tá? Eu tinha lido uma tradução da primeira edição. Ela foi feita por Carlos de Brito em Baçaí e publicada em postes num grupo de estudos. Depois, ele imprimiu esse texto. Era a primeira edição de A Gênese. Mas a polêmica toda estava não em relação a ela, em relação à quinta. E eu fui obrigado a voltar a isso justamente porque falaria de público a respeito da Gênese. Estou falando agora num grupo de estudos, é bem verdade que isto vai ficar depois registrado. Eu tinha dúvidas sobre o caminho que seguir. Eu consegui comprar, vindo da Federação Espírita Argentina, o livro da Simone Privato Goidanich, que é uma diplomata brasileira que escreveu uma obra em espanhol chamada O Legado de Allan Kardec. A Simone, fazendo uma pesquisa nos depósitos da Biblioteca Nacional da França,
não encontrou nada que fizesse referência à edição apresentada depois da morte de Allan Kardec. E ela desenvolve um raciocínio que é jurídico. Porque, bem, nós temos que entender que a França, pioneira numa série de posicionamentos legais, em razão das suas inúmeras mudanças político-administrativas no século XIX, acabou por criar um engessamento quando se falava da publicação de obras. Essas obras, às vezes, eram censuradas e a publicação não era autorizada. Outras vezes, essas obras eram impressas num número maior do que aquele autorizado. E havia, então, um prejuízo em termos de se saber a quantidade que seria responsável ou sobre a qual incidiria o pagamento de alguns encargos. É em cima deste caminho que a Simony trabalha. Ela vai juridicamente, tem formação na área jurídica, ela ingressou no Instituto Rio Branco, é uma diplomata de carreira, e enquanto esteve envolvida com isto, ela foi à Biblioteca Nacional Francesa várias vezes. O livro que ela escreve, O Legado de Allan Kardec, é um livro que efetivamente demonstra uma pesquisa séria. E ela vai, então, de uma certa forma, reviver aquela polêmica que surgiu no século XIX a respeito de uma acusação surgida em 1884. Olha, veja bem a data, Kardec desencarna em 1869, a quinta edição é publicada posteriormente e em 1884, alguém levanta uma dúvida. A obra de Kardec, a última dela, está adulterada. Levanta isto. Esse assunto ganha corpo porque não havia nenhum exemplar, por incrível que possa parecer, né? De 1869. Não havia. E isto gerou, então, uma polêmica. Olha, não tem registro legal, era obrigatório ter esse registro. Acho que o texto foi adulterado. E esse assunto ganha corpo. Ele vai ocupar, inclusive, discussões nos congressos espíritas. Mas a polêmica se encerra depois que figuras expressivas do movimento espírita garantem que, efetivamente, Kardec trabalhava na modificação de alguns pontos do texto de A Gênese. Trabalhava. Agora, com o chamado projeto Allan Kardec Online, com as cartas de Kardec trabalhadas na Universidade de Juiz de Fora, chega-se à conclusão que, numa carta que ele escreveu no ano de 1868, ele deixa evidente: eu estou promovendo ajustes no texto de A Gênese. São correções, agora é textual, Kardec, e acréscimos importantes. E essa obra já está na gráfica. Já está na gráfica. Essas modificações, inclusive, como a gente vai ver ao longo do nosso estudo, elas contam com uma contribuição, e é a Revista Espírita que nos vai ajudar aqui, de textos publicados a partir da psicografia que
na sociedade parisiense era desenvolvida. Então, ele traz algumas desses textos, dessas impressões, para parágrafos da Gênese. E é possível identificar esse acréscimo sem que, contudo, ele coloque que aquele texto é proveniente de A, B ou C. Era uma questão assim interessante. A gente precisa entender o sistema de impressão do século XIX, que é um sistema completamente diverso do sistema que nós temos nos nossos dias de 2026. A realidade era completamente diferente. O texto levado para a composição era feito tipo por tipo, letra por letra. Isto montava uma chapa que depois era levada à impressão e encaminhada para o autor de maneira que ele revisasse aquilo que estava ali, porque as incorreções eram frequentes. Isso é tão forte no século XIX e no século XX, que aqueles que têm um pouco mais de idade, os mais novos, evidentemente, isso não faz parte do conhecimento, mas os livros costumavam trazer, depois da capa e da primeira página, conhecida como página de rosto, um apêndice com a expressão errata. E aí, nessa errata, nós éramos informados, olha, na página tal, onde se lê isto, leia-se aquilo. Olha, por que o camarada não pôs isto no texto? Porque isso só era descoberto depois da obra impressa. E aí você não tinha como repaginar. O custo lá e aqui não é um custo barato. Hoje o que nós temos são programas que fazem correções, que fazem ajustes, a diagramação, emitem o arquivo pronto para ser revisado. A utilização de uma ferramenta como de inteligência artificial permite a correção não apenas do que o texto apresenta de equívocos na redação, mas também na própria linguagem com que o texto é escrito. E a inteligência artificial se alimenta de textos e depois promove um ajuste. E ela sugere uma nova versão, mais fácil, mais simples de compreensão. Qualquer um de nós que trabalha com a edição de textos em editores simples, eu vou usar aqui de referência o Word, sabe que na versão do Office 365 é frequente, se você não desabilitar, que o texto sugira, a inteligência artificial que opera o programa, sugira o tempo todo, olha, troque isso, você está exagerando nessa letra, essa expressão não fica bem. É algo comum, mas isso não existia em 1800 de jeito algum, não existia. A composição era feita mesmo em chapas, em que depois de prensadas, era feita a tiragem de uma delas e em alumínio entregue para aquele que era o escritor, que depois as reuniria e faria a impressão do livro. Aquela chapa em alumínio não seria modificada. Se fosse, era o processo refeito outra vez. Então, esta é a razão pela qual as erratas apareciam. Pois bem, quando a Simony vai à biblioteca e não encontra o depósito, como havia sido denunciado no século XIX, ela escreve um texto, que no Brasil, a tradução, embora ela seja brasileira, o texto primeiro saiu em espanhol. Depois ela traduziu, esse texto foi publicado pela Federação, foi publicado no estado de São Paulo, pela Fundações Casas André Luiz, Real, e junto com esse texto foi publicado o texto do Carlos de Brito, em Baçaí, da primeira edição, dizendo-se, olha, ela é que é a correta, tudo o que está além disso não é correto. É tudo adulteração. O que é um radicalismo, como a gente vai trabalhar hoje, que não se justifica,
porque os textos de Allan Kardec foram permanentemente alterados. Não é algo que permaneça estacionário. Como começou o primeiro livro dos Espíritos? Com 507 questões. E a edição que nós usamos hoje, que vai sair bem à frente do ano de 1857, já é uma edição ampliada com 1.018 questões, 1.019 por um erro de tipografia que pula uma delas. E ao pular, aquilo permanece. Então, mantém-se 1.019, quando na verdade são 1.018, né? Mas é um novo texto. O livro dos médiuns, como começa? Com guia dos médiuns e dos evocadores, uma brochura. E hoje a gente tem o livro dos médiuns com um corpo robusto de informações. E o Evangelho? O Evangelho idem. Começou com imitação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Até que Kardec, no ano de 1865, num diálogo mantido com o Dr. Demeure, que vai ser o responsável aqui por acelerar a Gênese, o Dr. Demeure diz para ele, olha, o título que você escolheu não é um título muito legal, não, mas a liberdade é sua. E Kardec fica, assim, chateado com o Demeure, que era um amigo daqueles de primeira hora. E ele, então, resolve pedir que pudesse conversar com o Espírito Verdade. E o Demeure diz, olha, o Espírito Verdade está aqui, você quer falar com ele? Eu quero, por favor. E ele faz uma pergunta ao Espírito Verdade sobre isso. E a resposta é objetiva. Troca esse título, porque esse título não tem nada a ver com o propósito da obra. E ele, então, troca e coloca o Evangelho segundo o Espiritismo. O seu editor, o Didier, havia dito, olha, dá a impressão que você tem medo de confrontar os católicos. E ele disse, mas eu não tenho medo de nada. Mas dá essa impressão. Você coloca uma imitação, e isso é ruim. Você tem que assumir uma postura. E ele, sem saber se deveria assumi-la ou não, consulta. E o Espírito Verdade diz, troca. Troca porque o título não funciona. O Evangelho segundo o Espiritismo é fruto de uma modificação. É fruto de uma modificação. O céu e o inferno, há evidência, porque ele chega à conclusão que o céu e o inferno é uma continuidade do Evangelho. É a única das suas obras que não tem prefácio. Teve na primeira edição, foi suprimido depois. Por quê? Porque ele já estava convencido. Olha, quando eu falar de céu, de inferno, de purgatório, da justiça divina, eu estou dando sequência àquilo que Jesus veio informar. Então, não precisa. É como se fosse um segundo volume de uma mesma obra. E na Gênese não foi diferente. A diferença em A Gênese é que Kardec vai confrontar, trabalhar a ciência da sua época. E é isso que torna o livro, para muita gente, difícil de ser lido, difícil de ser estudado. Eu espero que a gente consiga demonstrar que não é isto, porque efetivamente há pontos que estão em A Gênese que nós não precisamos estudar hoje. A ciência já superou isto. Então, eu não preciso voltar àquela informação para poder ficar debatendo. Eu passei por essa saia justa quando tive que, na exposição do Livro dos Espíritos, abordar a questão dos 3 reinos. Em 1800, os 3 reinos eram a realidade científica. Se nós formos hoje conversar com um estudante do ensino fundamental e dissermos para ele que são 3 reinos, ele vai rir e vai dizer, olha, professor, o senhor está errado. O livro que o senhor estudou já está ultrapassado. São 5. E em alguns desdobramentos, 7. É a maneira como a ciência vai conhecendo a realidade à sua volta e vai deduzindo. Então, se Kardec fosse escrever hoje
o capítulo do Livro dos Espíritos, ele confrontaria os espíritos e tiraria aquele trecho. Por quê? Porque não era conforme. Em A Gênese, isto fica evidenciado quando ele diz: o espiritismo é progressivo e todas as vezes que uma verdade surgir e confrontar aquilo que ele estabelece, ele deve se adaptar. O espírita toma aquilo que está na doutrina como algo imutável, mas isso já tira do espírita qualquer argumento. Por quê? A imutabilidade não faz parte do raciocínio de Allan Kardec. A progressividade, sim. Então, ele tem essa preocupação que ele externou nas adaptações, nas mudanças, como ele mesmo diz, né? Correções e acréscimos importantes do texto. Tudo estava nebuloso, com dois grupos se posicionando para lá e para cá, quando se descobre uma quinta edição impressa da obra na Bélgica, numa biblioteca de uma universidade. E ao contatar esse bibliotecário, o grupo que fez essa pesquisa e essa conclusão recebe dele autorização para copiar o texto. Olha, é possível. É uma obra rara, mas está no nosso acervo. Se vocês vierem buscá-la, não vou ter dúvida de cedê-la. Podem vir, permita a cópia. Esse trabalho, meus amigos, é que justifica a conclusão que eu fiz questão de deixar claro e que a gente vai voltar agora a repisar a partir de um texto prévio que eu fiz questão de encaminhar para vocês como preparatório da nossa conversa, porque a gente precisa se acordar a respeito desse ponto antes de dar início à jornada, né? Que edição nós vamos usar? A quinta edição. É edição adulterada? Não, é uma reedição corrigida e ampliada. Não é uma edição adulterada, não é. Nasceu onde vem a sua certeza? Daqui, desta obra, cuja referência depois vocês vão receber no grupo, que foi dada a conhecer há pouquíssimo tempo, né? Ela é uma obra de 2024, 23, e foi escrita por três pesquisadores seríssimos, né? São eles o Carlos Sete Bastos, do CSI Espiritismo, muito sério, a professora Luciana Farias, uma dedicada pesquisadora, e é dela que eu vou disponibilizar para vocês o texto da Gênese em PDF. Se alguém quiser acompanhar por ali, vai ficar sossegado, porque é uma edição, uma tradução extremamente tranquila, muito próxima da do Guilhom, muito próxima daquela apresentada pelo Noleto, numa revisão das obras em razão de direitos autorais. Ela foge um pouco da versão que foi publicada sob a supervisão do Herculano Pires, e nós já conversamos sobre isso, né? O Herculano entendia a tradução como um trabalho do tradutor, tanto que quando foi necessário publicar a Revista Espírita, e ela só está no Brasil porque o Herculano foi quem motivou essa publicação, ele assumiu a tarefa de traduzir todas as poesias que estavam na Revista Espírita, por uma questão muito simples. Traduzir poesia é algo que foge um pouco do natural, porque nós temos que não apenas pegar o texto e colocar na nossa língua, mas não nos esquecer de que quem compôs aquele texto o fez com certas impressões, chamando atenção para certas palavras que compõem as rimas. Então, ele trouxe essa tarefa para si e conseguiu cumpri-la numa
com uma exatidão que todos nós que conhecemos o trabalho de Herculano Pires sabemos seria alcançada, né? A tradução da Gênese, feita sob a sua supervisão, não por ele, importante deixar isso claro, recebe o nome dele na publicação porque ele era o carro-chefe, o supervisor, mas não foi ele. O crédito do tradutor aparece em cada volume das obras básicas, cada um. Os 6 que foram publicadas pela editora, as 6 obras trazem supervisão do Herculano, mas tradução de A, de B, de C, sem esconder absolutamente nada. E a terceira figura, que eu tive o prazer de reencontrar ontem à noite, numa conversa online no grupo de estudos espíritas que eu participo em São Paulo, contribuindo, às vezes, com algumas intervenções, com exposições. É um grupo grande, dirigido pela minha querida Kátia e pela Maria Aparecida, pela Cida. É um grupo de estudos e que se reúne às sextas-feiras, o Adair Ribeiro Júnior. Os 3 somaram esforços e publicam A História de A Gênese, de Allan Kardec, da polêmica aos fatos. O livro sai pela Sociedade Editora Primavera. Esta sociedade editora, que é de Juiz de Fora, ela tem como seu principal responsável o Schubert, que vem a ser neto da Sueli de Caldas Schubert, né? E o Schubert, que é um professor reconhecidíssimo, com destaque internacional, é de uma seriedade ímpar. Quem revisou esse texto foi o Silvio de Seno Chibene, que é outro camarada para quem a gente bate palmas de pé, porque é um espírita que há mais de 40 anos, faz com que o espiritismo seja abordado no âmbito da universidade, né? Ele tem grupos de estudo na Unicamp em que o espiritismo é parte presente. Quando ninguém pensava em falar sobre o espiritismo, estava lá o nosso amigo Silvio de Seno Chibene trazendo o debate. Ao lado do Cosme, eles foram, então, os responsáveis por escanear, né? O Cosme fez esse trabalho, que ficou depois no IPAK, no IDAK também, que é o trabalho de apresentar os originais franceses, com apoio da Federação Espírita do Paraná, os volumes editados por Allan Kardec da Revista Espírita foram tais volumes escaneados e disponibilizados. Está na página da Federação Espírita do Paraná esse trabalho original e depois as traduções fazem parte da Kardecpédia, da maneira como está apresentada lá, não somente em português, mas num conjunto de 8 idiomas. Então, o Huberto Schubert é o diretor desse trabalho da sociedade, da editora da Sociedade Espírita Primavera, e o trabalho é sério. Acontece que partidários da ideia de que a adulteração existiu não aceitam dialogar com as descobertas, com os fatos. E foi isto que me levou a apresentar para vocês o texto, né, que foi publicado no site do Wilson Garcia. Quem é o Wilson Garcia? Ele se apresenta sempre de uma maneira muito interessante, né? Porque ele se diz mineiro, porque renasceu em Minas, paulista, porque teve que trabalhar em São Paulo, agora vive em Pernambuco, por opção. Então, essa é a sua maneira de se apresentar. Sou mineiro por nascimento, paulista por necessidade e pernambucano por opção. Ele é alguém de larga folha de serviços prestado ao espiritismo.
né? Foi parceiro de Herculano Pires e escreveu 37 livros, alguns dos quais muito categóricos, no sentido de mostrar que essa questão de agênese é completamente superada, completamente superada. Então, infelizmente, eu vou pedir desculpa, mas a gente vai corrigir isso, mandando a referência completa e o link. Vocês vão ver aonde isso saiu. Saiu no blog dele, Espiritismo Mais, né? É um blog que ele mantém com um conjunto de informações fenomenal. É alguém que eu faço questão sempre de olhar o que tem de novo. Hoje ele já está em idade avançada, eu também já tenho muito mais anos do que quando conheci o seu primeiro texto, e a gente descobre essa preocupação, né? E ele escreve esse texto que vocês receberam no dia 15 de janeiro agora, tá? Então, a gente estava fechando o que ia ser estudado. Nós tínhamos feito a consulta, várias pessoas se manifestaram. Para mim foi uma surpresa quando vi a Gênese, e como os dados foram coletados e era a participação mesmo de gente que tinha atendido ao convite, ficou aberto um período, nós até prorrogamos um pouquinho para ver se mais pessoas gostariam de se manifestar, e os que se manifestaram acabaram apontando, olha, vamos estudar a Gênese. A primeira coisa que me cabe dizer é o que nós vamos, que edição nós vamos usar. Vou passar por cima da questão da polêmica? Não, eu acho que tem que enfrentá-la de cara. E estava preparado para isso, porque havia lido o livro da Luciana, do Sete e do Adair, e falei, olha, vamos lá, nós vamos resolver isso. Porque à frente do grupo que se opõe à ideia de que o assunto está superado, há um amigo muito querido, que é o Paulo Figueiredo, que eu, inclusive, fiz questão de conduzir em Bauru, Araraquara, onde nós estivemos juntos, que fazia justamente a exposição sobre uma obra em que ele questionava essa exatidão da edição da Gênese, baseado no que a Simoni tinha escrito. Então, o Paulo abraçou a ideia da Simoni e fez a divulgação. Só para pontuá-los, nas primeiras páginas do livro do Adair e dos outros dois, a Simoni se manifesta. E ela se manifesta no sentido de que, olha, vocês fizeram um caminho que eu não pude fazer. O meu raciocínio era não é mais. Eu concordo que é dele a edição. Tá? Eu levantei uma questão legal, embasei a minha pesquisa, mas, olha, não tem mais por que seguir. Está demonstrado, tem até uma edição que estava longe, mas é a edição tirada, está lá. Não tinha nenhuma na França, estava na Bélgica. Está aqui, está numa universidade. Está lá o depósito da edição. Eu não posso fazer nada, está certo. Eu fiz um raciocínio sem levar em conta a existência de um exemplar. Se esse exemplar existe, olha, tirei meu time de campo, né? Estava tudo resolvido? 2023, sim. 2020, não tem problema. O Paulo lança agora, em 2026, esse livro. O Espiritismo é obra de Jesus. E nesse livro, ele retoma a questão da Gênese, retoma a questão da adulteração, volta ao livro Autonomia, a história não contada do Espiritismo. Eu tenho um carinho enorme pelo Paulo, né? É um amigo muito querido mesmo. Porém, o posicionamento que ele adota, que ele apresenta, ele gera aquilo que o texto do Wilson aponta. E eu gostaria de, justamente com base no texto do Wilson, começar o nosso estudo, porque há um problema que é disseminado, é reiterado, quando, na verdade,
esse problema já não existe. Então, isto semeia discórdia, dúvida, semeia a cisão. E se é algo que, do termos práticos para o espiritismo, não é necessário, é cisão, porque ela nos leva justamente a assumir posições que são contrárias. A crítica do Wilson Garcia é uma crítica endereçada não ao Paulo diretamente, embora ele nomine o Paulo no sobretítulo do seu artigo, né? Porque ele insiste em dizer por que é que ele não conversa com a obra do Sete, do Adair, da Luciana. Por que que ele não enfrenta isso? A Sueli, a Simone Privato conversou e reconheceu. Olha, pesquisei, achei que estava certa, você me demonstra, não tenho mais por que insistir. Né? E eles fazem questão de dizer que o trabalho que ela apresentou é um trabalho embasado fortemente na legislação que vigorava na França. Porém, há uma edição de 1869, e essa edição de 1869 joga por terra o principal argumento lá de 1884. Olha, mexeram na obra A Gênese. Não mexeram. Foi Kardec quem fez as alterações. Para escrever a Gênese, Kardec foi pensando, refletindo, e ao estabelecer esse desafio, ele acabou juntando na obra assuntos completamente diferentes. Completamente diferentes. É o que eu defendo, e não estou sozinho, felizmente, já vi outros com muito mais experiência e propriedade do que eu baterem nessa tecla, porque os 3 livros que a gente lê no título é fácil, né? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Os milagres e as predições sairiam em obras avulsas. Kardec a essa ideia se reporta várias vezes. Eu vou escrever a respeito dos milagres. No Evangelho, ele deixa claro que não falaria nada sobre os milagres no texto do Evangelho, mas diz que voltaria ao assunto. As predições também, porque elas fazem parte de uma leitura espiritual que é altamente interessante. É possível ter uma ideia do que nos vai acontecer e ele, a partir de um raciocínio super, mas super claro, demonstra que depende do ponto de vista do observador. E ele não vai dizer que o fato vai acontecer, isso é leviano, mas ele vai alertar, é possível que aconteça, porque ele está na posição de quem observa muito melhor do que aquele que está envolvido na jornada. A gente vai passar por esse ponto e vocês vão ver como o raciocínio dele é bem tranquilo, é fácil da gente compreender. Mas eu digo que há um 4º livro, e que foi realmente publicado como tal, uma brochura que a Revista Espírita anuncia, que depois, quando ele faz o catálogo, também é mencionada, é o capítulo 1º da Gênese, que não tem nada a ver com o que vem em seguida, mas não tem mesmo, sabe? Porque características da revelação espírita é uma coisa à parte da Gênese, porque na Gênese ele vai tentar entender o mundo a partir da visão que os espíritos lhe propiciaram. Nos milagres, ele vai analisá-los sob a ótica espírita, e nas predições, a questão é da mesma natureza. Então, percebam que são 4 livros em um. 4, né? E essa posição me parece assim muito clara, mas bem clara mesmo. Tanto que a defendo e já não é de hoje, né? Há quem diga que não, você está exagerando, são 3, mas é só pegar lá
na publicação do Catálogo Racional, e a gente vai ver que aparece o opúsculo. Quer dizer, era um livreto, que, por questão agora de organização, sai tudo numa obra só e que tem essa polêmica. Vamos ao Wilson, porque eu acho que alguns pontos do que ele escreveu que é necessário destacar. Vou insistir, não em crítica ao Paulo, porque eu tenho pelo Paulo um carinho imenso mesmo, eu jamais me daria a essa leviandade, não sou amigo na frente que não é por trás, ele é mesmo meu amigo e eu o respeito muito, muito, né? Nós temos oportunidade de conversar, acho o seu trabalho um trabalho muito claro, só que aqui, nesse ponto, me parece que ele estica a corda, e desnecessariamente. Quem convive como eu na universidade tem por hábito ouvir opiniões contrárias. Em termos de estudo, nós sempre estamos com a opinião contrária. E o que a gente faz? Não polemiza. Defende-se os pontos de vista e o raciocínio vai se transformar lá na frente, vai aparecer onde estava a razão. Sem que a gente tente agora dizer que a razão é minha e não dele. Isso é equivocado, né? Infelizmente, ele retoma o assunto, que depois da obra dos três capitaneados aí pelo Sérgio, a Adair e a Luciana, eu acho que perdeu sentido, mesmo, perdeu sentido, né? Eu voltei a ver o livro da Simoni, vou usá-lo aqui em alguns momentos, mas, efetivamente, a ideia-chave de todo aquele movimento, de que não, ela desaparece, realmente ela desaparece. A edição que nós temos, a quinta, é a edição feita por Allan Kardec. Ele é o autor. Ah, mas tem ideias lá que parecem não ser deles. Bom, aí a gente vai ter que ver o que a Gênese nos apresenta, o que esses 4 livros nos apresentam, tá? Para poder fazer uma afirmação assim. Então, diz o Wilson, com muita tristeza, né? É o terceiro parágrafo aí do texto que você tem, embora tais evidências estejam disponíveis ao público interessado, Figueiredo não se refere a elas em seu novo livro, não as menciona, não as analisa, nem as discute. Passa ao largo de um conjunto de dados que hoje ocupa lugar central na controvérsia. Diante desse quadro, parte expressiva do público espírita fica perplexo, né? Porque o sujeito fala, escuta, o que eu devo observar? Aquelas provas que a Sueli trouxe ou essas novas que o livro apresenta aqui, inclusive em facsímile? Por que dados contrários à tese defendida não entram no debate apresentado pela obra mais recente? E ele diz, não é uma questão historiográfica, não é uma questão tão simples, uma divergência, é algo maior, né? Até que ponto evidências isoladamente são fonte legítima de crenças quando submetidas ao filtro das interpretações, das omissões e das adesões prévias? É aqui que ele faz a sua reflexão, né? E o primeiro tópico é: evidência não é aceitação. Toda evidência, por si mesma, não é suficiente para gerar crença. Elas podem estimular uma crença, podem questionar uma crença, podem abalar uma crença, mas elas não determinam a crença, né? Entre evidência e crença, você tem um território muito amplo que ele pontua, né? A interpretação pela identidade emocional, pela história pessoal e pelas necessidades individuais de cada um.
E aí faz um raciocínio muito, mas muito claro, né? Na prática humana concreta, não funciona como a gente podia imaginar. Prova, aceitação, mudança de crença. Imagina, você tem a prova, tem a interpretação, tem a defesa da identidade, tem a aceitação ou a rejeição. Quer dizer, cada um de nós filtra como acha adequado aquilo que vem abalar as nossas convicções. Filtra, né? É uma maneira da gente, de certa forma, manter a nossa capacidade de compreensão. Pode representar uma, de certa forma, estagnação? Acho que não. Acho que não, porque o espírito vai avançar. Agora, às vezes, perde a oportunidade de fazê-lo. Por quê? Porque insiste em certos pontos de vista, né? Isso leva a colocar num quadrinho destacado, né, essa questão de como as evidências elas acabam não mexendo com as nossas convicções mais profundas, né? O primeiro passo é dizer, olha, isso não é conclusivo, é a chamada minimização. Num segundo momento, o sujeito diz, olha, há outros estudos que dizem o contrário, é a relativização. Há um terceiro caminho, olha, a evidência foi distorcida, é a reinterpretação. E o último ponto, que é o de que eu não estou convencido, há uma rejeição emocional. Então, ele diz, não tem como dizer que aquilo que se nos apresenta, nós vamos acabar aceitando que não era daquela maneira. É por aí que o Wilson constrói o seu raciocínio, né? E é por aí que eu gostaria, então, de convidar todos vocês a olharem a obra que nós vamos olhar sem a desconfiança. Não, tem trecho aqui que não é de Kardec, isso aqui, até porque todo mundo que debateu isso, e vocês vão receber textos para reler, ler, se não leram, reler, se já leram, a respeito disso, publicados no Jornal de Estudos Espíritas, publicado na Federação, no boletim, no Jornal da USE, mensal de São Paulo, publicado no Reformador, eu vou disponibilizando para vocês na medida que a gente avança, vocês vão perceber claramente que há a necessidade de nós olharmos e ver, puxa, olha, não tinha edição, tá? A edição está aí. E agora? O que essa edição tem diferente daquela que nós usamos? Nada. Nada. Mas, então, foi escrita por Kardec? Mas isso é o que se defende. Lá atrás, quando a polêmica foi erguida, ela tem um momento histórico para ser colocada. Eu não vou voltar a isso agora, mas aqueles que já leram O Processo dos Espíritas, né, uma obra que foi escrita a partir de episódios ocorridos no século XIX, envolvendo pessoas muito próximas de Allan Kardec e levando Amélie Boudet a ter que ir em juízo, depor, ter que ficar brava com o juiz quando pediu que ele respeitasse os seus cabelos brancos, porque ele estava tratando a Amélie com desdém, debochando, etc. Então, há um momento em que aquela crítica aparece, que é um momento de fragilidade, né? E isso ganha corpo, mas é um corpo provisório. Eles não conheceram essa edição que nós hoje temos a chance de ver, né? Ninguém falou que tinha um exemplar na Bélgica. Ninguém disse que tinham exemplares na própria casa. Elas só não estavam disponíveis na biblioteca francesa. Mas ela havia sido tirada a edição, havia circulado. Então, não há motivos para que a gente não olhe isso e diga, olha, a ideia que foi apresentada na tese de que Allan Kardec tem um legado e que esse legado foi desrespeitado,
ela não é verdadeira. Não houve o desrespeito. Se havia a dúvida, até pertinente do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do fato, não tem o que falar, né? A ideia da polêmica aos fatos. Do ponto de vista do fato, não tem o que discutir. Houve, sim, a alteração, que ele próprio avisou numa correspondência que estava fazendo, porque essa era a natureza do seu trabalho, o tempo todo. A gente não comenta, né? Porque isso pode trazer mais, às vezes, mais atrapalhar do que ajudar. Mas nós estudamos, e aconteceu isso no encontro no finalzinho de janeiro, a Revista Espírita. Nós usamos o texto da Revista Espírita, publicado por Allan Kardec, não igual ao texto que ele divulgava aos assinantes da revista. Como assim, Nazil? Porque a ideia de oferecer uma brochura com o ano integral da revista surgiu depois. Eram os fascículos que iam para as pessoas. Se elas quisessem encadernar ou não, era uma questão delas. Não havia isso. Depois, premido pela necessidade de manter a publicação das obras, veio a ele a ideia de reunir isso numa brochura. O texto foi modificado. Várias vezes esse texto foi modificado. Ele trocou palavras, ele trocou expressões, ele suprimiu, alguns conteúdos. Era da natureza de Hippolyte Lyon Denisard Rivaio. Ele estava sempre ligado, preocupado com a integridade. Então saiu errado, olha, põe isso aqui diferente, essa questão não é adequada. Não, esse raciocínio é permanente, permanente. Então a gente fica efetivamente assim preocupado quando se volta a um assunto que já não tinha mais razão de ser, quando se insiste numa tese que acaba sendo claramente confrontada. E não é confrontada porque a minha ideia é a certa, não, é porque está demonstrado. O Wilson, então, faz aquilo que eu, de certa forma, já apresentei, né? Quando ele divide que o caso da Gênese é um ponto do seu artigo, ele representa um laboratório epistemológico, né? Epistemologia, a arte do conhecimento, de como a gente vai dominando, então, é um laboratório disso. Primeiro, a tese da adulteração. E aí ele diz, a Simony lançou um livro e diz, a edição de A Gênese, datada de 1869, teria sido modificada por terceiros. Segundo, Allan Kardec não teria participado dessas alterações. Terceiro, as supostas modificações teriam servido a um propósito ideológico, aproximando a obra de um viés cristianizante tradicional. Até quem diga que Allan Kardec teria aderido às ideias de Rustem, o que não é verdadeiro. Ele próprio já tinha deixado isso claro, achava a obra de Rustem uma obra de fôlego, chegou a mencioná-la na Revista Espírita, como ele fazia em relação a todo o lançamento, toda a questão, mas ele pondera, olha, não dá para um médium só receber, falta certeza. Não nos esqueçamos que o Espírito Verdade dirigia os trabalhos da Sociedade Parisiense. Era ele que estava ali dirigindo esses trabalhos, sem se preocupar em dizer se é A, B ou C, mas era aquele que, prenunciado por Jesus, né, a verdade, o Consolador, capítulo 6 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, estava ali dirigindo. Então, ele sabia que não dava para endossar algo que parecia muito mais uma fascinação do que, na verdade, um texto a ser admirado e compartido. Mas não foi isso que aconteceu no Brasil. Não foi isso que aconteceu em alguns grupos franceses que
deixaram de lado o Evangelho segundo o Espiritismo e passaram a estudar, a ler e refletir sobre os 4 evangelhos. Há espíritas de grande envergadura no Brasil, mas grande envergadura mesmo, que foram adeptos dessa leitura e que, aqui vou de novo ficar ao lado do Herculano Pires, não tem sentido. Né? O Herculano mostra claramente, mas com uma clareza meridiana, de que não dá para a gente ficar atrás desse tipo de informação, porque ela contraria pontos básicos espíritas. Para quem se interessa sobre isso, o livro é O Verbo e a Carne. É fenomenal. É uma análise feita por Herculano Pires com uma sobriedade, mas também com uma energia que lhe eram característicos. Aí segue o nosso Wilson. Naquele momento, os indícios disponíveis, diferenças textuais entre as edições, lacunas documentais, inexistência pública de provas diretas de revisão autógrafa, sustentavam, de modo plausível, embora provisório, a hipótese da adulteração. Realmente, todo mundo ficou na dúvida. Me chocou, como já revelei para vocês, a posição do Cosme. Esquece porque não tem mudança. Por que ele sabe que a gente não sabe? E ele, categórico, não teve mudança, esquece. O texto é de Kardec. Tá? Deixa lá. A tese, diz o Wilson, encontrou receptividade. Né? Ela dava uma explicação simples, porque parece que não era Kardec que estava escrevendo aquilo. A ideia de uma intervenção editorial posterior foi colocada para alguns círculos, e que eu disse para vocês, em 1884, sofriam um abalo forte de credibilidade, e uma ideia de que Allan Kardec era um autor linear e que nunca revisava os seus conceitos, que, porém, não bate com a figura de Allan Kardec, mas não bate mesmo, né? Não bate mesmo. Vale a pena, que eu não tenho aqui comigo, mas eu vou dar referência para vocês a um trabalho alentado sobre o cidadão Kardec, é um livro aí de quase 1000 páginas, em que a gente tem um raio-x muito claro dessa postura que Hippolyte Lyon, Denisard Rivaio, teve ao longo da sua existência. Então, um espírito extremamente lúcido nas suas ponderações. A segunda fase, apontada pelo Wilson, é o surgimento de novas evidências documentais. Né? Então, o que essas evidências demonstram? Que desde fevereiro de 1868, Kardec planejava alterar a obra. A carta dele a que eu me referi, que está no Museu Allan Kardec online. Está lá transcrita. Agora, o Juiz de Fora fez a transcrição da carta. Está totalmente documentada. É um documento dele. A letra é dele, dizendo, olha, eu vou mexer. Tem coisas que estão aí que não estão claras. Já tinha saído a primeira edição, a segunda estava no prelo, a terceira já praticamente comprometida na venda. Então, eu vou mexer, eu preciso revisar. Essa carta demonstra essa questão. Né? Eu preciso fazer correções importantes. Né? Essas matrizes com as alterações foram fechadas, finalizadas, ainda em 1868. Isso aí não permitia que ele pudesse fazer modificações no texto cujas matrizes estavam ali. Olha, é tirar a edição e deixa, mas para a próxima espera, que nós vamos corrigir. Né? É o que acontece em 1869, mas é o ano que ele desencarna. É o ano que ele desencarna. Tá? Então, quando a gente presta atenção na dinâmica, na dificuldade que era produzir o texto, nas dificuldades que eram da edição, do custear uma edição nova, fica muito evidente. Aí
diz o Wilson, surgem dois campos de interpretação. O campo A bate na tese, olha, o texto foi adulterado. O que a gente tem aqui é isso aí, o texto não está correto, Kardec não era uma pessoa que modificava as coisas, o que, vamos ser sinceros, é não olhar para ele, tá? Porque Livro dos Espíritos, duas versões. O dos Médiuns, duas versões com títulos diferentes. O Evangelho, duas versões com títulos diferentes. Céu e Inferno, uma versão única com mais uma segunda com supressões e acrescida. A Gênese, 3 edições com uma só versão, a quarta e a quinta que nós usamos com uma versão diferente, né? E esse grupo interpreta qualquer revisão como algo que mexeu no projeto original. Mas como nós podemos saber o projeto original? É só Kardec que pode nos dar essa ideia de projeto original. E ele dá essa ideia no texto que ele nos apresenta. Um é diferente do outro. Significa que ele mudou? Significa, ele alterava. Isso vai ficar muito claro na Gênese. Quando surge uma coisa nova, a gente tem que ficar atento. E se aquilo supera o que era visto aqui, toma lugar dele. Nós não precisamos ficar preocupados. Usei o exemplo dos 3 reinos aqui, porque se ele tivesse que revisar, juro, ele diz, olha, está errado. Está errado. Como ele disse que estava errado e mudou, né? A questão ligada ao nascimento. Os espíritos informaram na primeira versão do Livro dos Espíritos, quando se dá a união do espírito ao corpo. E eles disseram, no nascimento. E ele publicou. Aí ele começa a ouvir os espíritos. E eles dizem para saiu errado, essa é a ideia do cara aí que respondeu. A união se dá na concepção. Ele revisa a edição e publica na definitiva, ele publica. Quando se dá na concepção. Ele faz isso, essa é uma mudança clara. Clara, e olha, do ponto de vista histórico, metodológico, é completamente diferente você ter uma ideia de que o espírito se une no nascimento e a ideia da concepção. Nós já tivemos a chance de estudar aqui André Luiz. Em Missionários da Luz, isso fica evidente na reencarnação de Sigismundo. É na concepção que se promove a união do espírito reencarnante ao material genésico consolidado do pai e da mãe no útero materno, e a partir dali o espírito vai conduzir, usando os recursos disponíveis, o processo da sua nova jornada. Há um segundo grupo que propõe a revisão histórica da tese, né? Por quê? Porque se baseia em provas documentais. Está aqui, a edição está aqui. Conclui pela autoria das alterações. Por quê? Porque era uma prática constante dele. Compreende o episódio de revisar a obra, é algo característico. Quantos livros a gente não recebe, não lê, e que aparece edição, revista e ampliada pelo autor? O autor muda. Muda. Do ponto de vista jurídico, é uma loucura, porque às vezes você tem um texto que você estudou, debateu, e o autor mudou aquela visão dele. E lá toca você, na hora que for dar aula, dizer, olha, depende da edição que você tem aí, tá? Porque tem uma edição em que o autor disse isso, e tem a nova que ele disse o contrário disso. O senhor, não pode. Pode. Tanto pode é que você está vendo. Então, essa mudança, ela é natural. É natural. E na Gênese, ela fica naturalíssima. Porque Kardec escreve a Gênese com o apoio dos espíritos, com suporte nos integrantes da sociedade, mas ele vai tratar de uma visão
que ele, espírito, faz questão de apresentar. É ele quem relaciona aquelas coisas, ele quem tenta reinterpretar a questão de uma história da humanidade, que o livro do Gênesis apresenta de uma certa forma. E ele, usando a palavra Gênese, vem apresentar de outra maneira, né? É uma das obras aí, a Gênese. Ele vem apresentar, olha, então ele começa com a ideia de Deus, capítulo 2º, do bem e do mal, capítulo 3º, e por aí afora. Nós vamos passar por esses capítulos e eu vou fazer questão de mostrar para vocês, antes de começar, os pontos que eu vou abordar, porque tem coisas ali que eu realmente não preciso abordar, porque o conhecimento que ele confrontava na época é um conhecimento que hoje é completamente superado. Agora, ele era um homem reencarnado no século XIX. Como é que ele podia falar de uma coisa de 2026? Não tinha como. Não tinha como. Ah, mas os espíritos não podiam? A obra foi escrita por ele. Ele escreveu a Gênese. As intervenções espíritas dos espíritos, quando aparecem e ele destaca, ele diz quem é o autor. Capítulo da uranografia geral. Nem a palavra uranografia é usada mais. E aí, se a gente colocar lá a palavra que hoje é usada, é uma adulteração, não acredito. Você faz uma nota de rodapé e explica. Olha, o capítulo se chama uranografia, mas ninguém mais usa. É um termo em desuso. Hoje, se pudéssemos dar o nome ao capítulo, daríamos tal. E aí você está atualizando, está mostrando para as pessoas que nós não estamos parados no tempo. Porque esse tipo de postura quer fazer a gente aceitar uma coisa que ficou lá atrás como uma verdade absoluta, incontestável. E não é isto. Não é isto. Tá? A gente percebe que não é isso. Há um detalhe interessante, eu já falei isso em outros estudos. Chico e Emmanuel, que desenvolvem uma parceria fenomenal, depois acrescida pela presença de André Luiz e outros tantos espíritos, né? O número passa do milhar. Esses espíritos não têm comentários sobre a Gênese. Curiosamente, né? Comenta-se o livro dos espíritos, o livro dos médios, o céu e o inferno em parte, o evangelho é o grande trabalho desenvolvido por Emmanuel, mas não há uma linha sobre a Gênese. Talvez porque a natureza da obra não comportasse esse tipo de análise. Porque é um homem no seu tempo, estamos em 1865 em diante, quando o Demeucler começa a cobrar dele, olha, precisa trabalhar aquela obra, tem que terminar aquilo, você precisa terminar esse posicionamento, termina, o tempo está acabando, ele estava doente, sobrecarregado de serviços, enfrentando problemas em relação à divulgação, ele se dedica a escrever o texto da Gênese, mas é um homem do século XIX, confrontando o conhecimento existente à época a partir da visão espírita. Esse é o texto da Gênese. Esse é o texto da Gênese, que vai ter coragem de olhar para cada coisa e dizer, ó, assim não dá para ler. Agora a leitura está lá, você faz o seu raciocínio, né? Reconhece em Kardec, esse é o ponto mais bonito do raciocínio aqui que o Wilson faz, e que não faz exclusivamente, um pensador em processo de amadurecimento doutrinário. Ele está, naquele momento da Gênese, no ápice da sua maturidade, do ponto de vista da compreensão do que os espíritos e ele compuseram ao longo de todo aquele tempo, porque ele não é inerte, ele não é um autor passivo, né? Eu já vi gente dizer o secretário dos espíritos, imagina, nunca leu a primeira edição do Livro dos Espíritos, se tivesse lido já tirava esse raciocínio. O perguntador, o instigador, é ele, o corretor das observações, o confrontador.
Ele faz questão de dizer aquilo que ele pensa. E os espíritos dizem o que pensam, e ele analisa, olha, isso não era bem o que eu concordo, mas a ideia é melhor do que a minha. Mas a minha está aí registrada. Quer dizer, ele está num momento de maturidade muito grande, muito grande. Tá? O Wilson caminha para o final da sua abordagem, né, quando diz para nós que nós temos um debate privado que virou um problema público, né? E isso se projetou a um grupo muito amplo de pessoas, a espíritas, a simpatizantes, que ficam para lá e para cá. E eles, bom, aí você tem o leitor perdido. O leitor perdido. Como é que eu faço como leitor? Que, ó, e eu tinha certeza que essa pergunta surgiria em algum momento. Então, por isso eu quis prevenir. Né? Ah, você vai seguir a edição, a quinta. Vou seguir a quinta edição. Né? Mesmo sendo adulterada, eu estou convencido de que ela não foi adulterada. Ela foi revista e ampliada. Estou convencido disso. Documentalmente convencido. Tá? Ah, mas é a sua opinião, a minha é diferente. Ótimo, maravilha. Nós temos as nossas opiniões. Só que, como cabe a mim tocar o barco, vou tocar o barco usando esse raciocínio, né? E aí, o Wilson aponta os males que isso traz, a chamada confusão social total. Por quê? Fragmenta a comunidade espírita, grupos rivais. Ah, eu sou a favor disso, não, eu sou a favor daquilo. Desconfiança generalizada. O sujeito olha e fala, mas será que isso aqui é sério? Será que o sujeito não está mexendo? Radicalização discursiva, acusação mútua de má-fé, de traição. Que loucura! Que loucura! Enfraquecimento da cultura do estudo, né? Ela acaba virando mesmo a cultura ou a chamada militância da opinião. Eu acho que é assim e é assim. Mas o estudo pressupõe conhecer, aprofundar, comparar e deduzir. Né? Nós temos que fazer isso. A frase com que ele encerra o texto é fenomenal. Né? A verdade não precisa de exércitos de fiéis. Não precisa. Ela precisa de consciência esclarecida. Isso é o papel da verdade, esclarecer a consciência. Não é fidelizar ninguém, não é exército. Kardec dizia, olha, não conta em fazer adepto, conta em mudar você próprio. Não conta em sair pregando, chamando, não faça isso, não é esse o propósito. Pede consciência esclarecida. Onde está assinalada a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. É através da melhoria da nossa própria consciência que nós vamos demonstrando a nossa evolução e vamos compreendendo as coisas. Então, o nosso estudo, peço desculpas por ter começado por uma coisa assim, parece polêmica, né? Essa semana alguém me questionou, você cutucou a onça com vara curta? Não, não. É que o texto é muito novo, saiu agora em janeiro. A gente ia começar o estudo no primeiro sábado de fevereiro. O texto fala de algo que eu estou convencido. Não dá para a gente rejeitar fatos, porque eu acho que não é assim. Bom, você continua achando, né? Mas os fatos demonstram. E onde está a documentação desses fatos? Está aqui. Altamente documentado. O exemplar de 1869 está disponibilizado. A gente pode acessar, está em francês. Né? Por isso é que eu vou passar o texto da Luciana, porque está o texto em francês, mas está em português. E vocês vão ver, está ali. E aí, se você pegar qualquer texto do Guilhom, já disse o Herculano, com alguma com a divergência, porque a característica do processo de tradução que o Herculano estimulou fosse feito. No texto apresentado pelo Noleto,
tá? Que inclusive traz a primeira e a quinta edição lado a lado. Numa das publicações, o número de exemplares foi muito pequeno, porque o custo era alto, mas tem esse exemplar que a gente pode consultar permanentemente, para ver onde aparece a diferença, onde está a mudança. Há um texto do Ide que também apresenta a Gênese muito próximo daquilo que estava em relação ao texto da Febe. Lógico que o tradutor é diferente, ele tem lá suas interpretações, mas não foge do contexto, não foge, né? Todos se basearam na quinta ou nas edições subsequentes, que foram todas similares à quinta. Ninguém fez diferente. Da terceira para a quinta, veio a dúvida. Não se tinha o exemplar da quarta. Tem-se o exemplar da quarta. Tá? Numa biblioteca da Bélgica, guardada, numa doação do início do século XX. Está lá o registro, chegou a doação dessa obra, Allan Kardec, a Gênese, a quarta edição, em francês, está lá o texto, a gente olha o texto e diz, puxa vida, não tem nenhuma mudança. Impresso enquanto Kardec estava reencarnado. Quer dizer, ninguém tiraria uma edição adulterada com ele encarnado. Houve um desvio de prática. Uma praxe foi inobservada e ela trouxe tanta polêmica, tanta discussão. Espero que o nosso estudo, agora do texto mesmo, demonstre que essa polêmica não tem muito sentido, porque naquilo que Kardec nos apresenta, ele é o próprio, né? Com a lucidez, com a logicidade que ele nos traz. Eu vou mandar para vocês a nossa abordagem nos próximos 3 encontros, que vai ser a análise desse que eu chamo livro primeiro, que é Caracteres da Revelação Espírita. Tá? Ele apareceu em fragmentos, né, em partes substanciais na revista, ele foi editado como um livreto, que está recomendado pelo próprio Kardec seja lido, né? Esse livreto é muito próximo do texto que está na Gênese na primeira, segunda e terceira edições. Na quarta, ele tem acréscimos. Bem, na carta de 1868, ele dizia: vou ter a necessidade de alterar, vou alterar. E fez. A alteração está feita. Então, a gente vai ler nesses primeiros 3 encontros, a partir do próximo sábado, nós vamos ler este primeiro livro, como eu chamo, ou o primeiro capítulo de A Gênese. Espero você, aguardo a sua frequência aqui conosco, para que todos possamos crescer na medida em que conhecemos melhor o Espiritismo. Obrigado e até a próxima.